Imagine pedir a um assistente de inteligência artificial para preparar um ambiente de desenvolvimento. Ele responde com confiança, sugere dependências, aponta um pacote com nome plausível e, em seguida, o agente autorizado baixa aquele recurso da internet. Só existe um problema. O pacote nunca existiu antes. Ele foi uma alucinação. E se alguém registrar esse nome primeiro, a alucinação vira endereço de entrega para malware. Este é o Cyber Report. Hoje, a tese é direta. A LuSWAT mostra que a alucinação de nomes por agentes de inteligência artificial deixou de ser apenas erro de qualidade e virou risco real de cadeia de suprimentos. A pergunta que vamos responder até o fim é, se um assistente de programação inventa um pacote que não existe, o que impede um invasor de registrar esse nome e esperar o agente instalar a armadilha? O tema entrou no radar nas últimas 24 horas porque uma nova pesquisa, divulgada em página acadêmica com pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, Technion e Intuit, descreve o que eles chamam de ataques promptware escaláveis por a LuSWAT em adversarial. A cobertura do The Hacker News resumiu o cenário com uma frase forte. Assistentes de codificação com inteligência artificial podem ser levados a instalar malware de botnet quando buscam recursos que eles próprios alucinaram. Antes de seguir, uma regra importante. Este vídeo é defensivo. Não vamos reproduzir comandos, nomes operacionais ou etapas que facilitem abuso. O ponto é entender a mudança de modelo de ameaça e transformar isso em decisões seguras para equipes de desenvolvimento, segurança e governança de inteligência artificial. A base do problema é conhecida por qualquer pessoa que já usou modelos de linguagem. Eles podem produzir respostas convincentes mesmo quando falta um fato verificável. Em texto comum, isso gera uma citação falsa, uma biblioteca inexistente ou um link que parece real. Em um fluxo agentic, porém, a consequência muda. O modelo não apenas escreve. Ele pode pedir uma instalação, chamar uma ferramenta, consultar um marketplace, abrir um terminal, criar um arquivo ou executar uma etapa de build. A pesquisa descreve uma técnica em que atacantes identificam recursos populares, calculam quais nomes falsos ou parecidos tendem a ser inventados por modelos, e registram esses identificadores antes que vítimas os usem. A partir daí, o agente que consulta a internet encontra algo real no lugar da alucinação. O risco não nasce de uma única falha clássica, mas da combinação entre confiança excessiva na inteligência artificial, marketplaces abertos e automação com permissão para buscar e executar recursos externos. Essa família de ataques conversa com termos que apareceram ao longo de 2026. Slope Squatting descreve o registro de pacotes inventados por inteligência artificial. Phantom Swatting, analisado pela Unity 42 da Palo Alto Networks, levou a ideia para domínios web alucinados. A LuSWAT é a versão que mira agentes. A alucinação não fica parada em uma resposta, ela pode virar uma ação executada por software. O detalhe que torna o caso sério é a escala. Um golpe de engenharia social tradicional precisa convencer uma pessoa específica. Aqui a aposta é mais ampla. Se muitos agentes usam modelos semelhantes, recebem prompts semelhantes e trabalham com ecossistemas populares, certos nomes inventados podem se repetir. Um atacante não precisa conhecer a vítima com antecedência. Ele pode ocupar um nome plausível e esperar que algum agente, em algum lugar, tente buscá-lo. É por isso que a pesquisa usa a expressão botnet agentic. O medo não é apenas um desenvolvedor instalar um pacote errado. O medo é uma cadeia em que vários ambientes automatizados, cada um com permissões locais, busquem recursos hostis e sejam integrados a uma rede de controle, mineração, roubo de credenciais ou movimentação dentro de ambientes corporativos. A publicação afirma que houve divulgação responsável a fornecedores, provedores de modelos e mantenedores de marketplaces, e que detalhes replicáveis foram redigidos. Essa cautela é necessária porque o tema é claramente dual use. Para entender o impacto, pense no caminho de uma dependência. Um desenvolvedor humano normalmente olha sinais, reputação, documentação, mantenedor, número de downloads, histórico, issues, licença e contexto. Um agente, se mal configurado, pode tratar a resposta do modelo como intenção suficiente. O nome parece correto. A instalação retorna sucesso. O build avança. Em poucos segundos, algo que deveria ser uma sugestão vira código dentro do ambiente. Agora acrescente pipelines de integração contínua, assistentes conectados ao editor, agentes com acesso ao repositório e ferramentas que instalam plugins ou skills automaticamente. Cada conexão aumenta o benefício da automação, mas também aumenta o dano possível quando a fonte externa não é verificada. O problema não é a inteligência artificial em si. O problema é dar capacidade operacional a um sistema que ainda pode confundir plausibilidade com verdade. As defesas começam com uma mudança de mentalidade. Saída de modelo não é fonte de autoridade. É proposta. Quando um agente sugere um pacote, uma skill, um servidor, um domínio, um repositório ou qualquer recurso externo, esse identificador precisa passar por validação independente. O sistema deve perguntar: esse recurso existia antes da sugestão? É mantido por entidade conhecida? Tem histórico consistente? Bate com documentação oficial? Há assinatura, pinagem de versão, checksum ou política de alolist? O segundo controle é impedir instalação automática de nomes novos. Em ambientes corporativos, agentes não deveriam poder adicionar dependências arbitrárias diretamente da internet. O caminho defensivo é usar repositórios internos, proxies de pacotes, espelhos aprovados e listas permitidas. Se uma dependência não estiver no catálogo, ela vai para revisão. Isso pode parecer burocracia, mas é exatamente o tipo de fricção que separa produtividade segura de execução cega. O terceiro controle é a observabilidade. Logs precisam registrar qual prompt originou a recomendação, qual modelo ou agente gerou o nome, qual ferramenta tentou buscar o recurso, qual versão foi resolvida, qual hash foi baixado e quem aprovou a inclusão. Sem essa trilha, um incidente de supply chain via inteligência artificial parece apenas uma instalação comum. Com logs, a equipe consegue reconstruir a decisão e bloquear padrões semelhantes.
O quarto controle é sandboxing de agentes. Mesmo quando a instalação é necessária, ela deve acontecer em ambiente descartável, sem segredos de produção, sem tokens amplos e sem acesso irrestrito à rede interna. Se algo hostil for executado, o dano precisa ficar contido. Agentes de desenvolvimento não devem carregar credenciais de nuvem, acesso a repositórios privados sem escopo ou chaves de publicação enquanto testam dependências desconhecidas. O quinto controle é educação específica para desenvolvedores. Não basta dizer cuidado com pacote malicioso. A mensagem nova é: cuidado com pacote que a própria inteligência artificial inventou. Quando o nome parece plausível demais, mas não aparece na documentação oficial, isso é sinal de alerta. Quando a inteligência artificial cita uma biblioteca sem link confiável, peça a fonte. Quando o agente quer instalar algo recém-criado, trate como risco, não como conveniência. Para líderes de segurança, a luz swatting também muda métricas de governança. A pergunta não é apenas quais ferramentas de inteligência artificial usamos. É quais ações elas podem executar, quais marketplaces alcançam, quais identidades usam, quais logs produzem e quais decisões exigem humano. Um chatbot isolado tem um perfil de risco. Um agente com terminal, navegador, token de repositório e permissão para alterar dependências tem outro completamente diferente. O caso também pressiona marketplaces e provedores de modelos. Marketplaces precisam melhorar detecção de pacotes recém-registrados que imitam nomes plausíveis, exigir sinais de proveniência e criar atrasos ou validações para recursos de alto risco. Provedores de modelos e plataformas agentic precisam reduzir alucinações de identificadores, checar existência em fontes oficiais e sinalizar incerteza. Se o modelo não sabe, a resposta segura é dizer que não sabe, não inventar um nome instalável. Há uma diferença importante entre pesquisar o risco e afirmar que uma onda massiva já está em andamento. As fontes disponíveis descrevem a técnica, o potencial de escala e relações com pesquisas anteriores, não provam, por si só, uma campanha global ativa explorando a luz SWAT em larga escala. Essa distinção importa. A conclusão não deve ser pânico. Deve ser preparação. Revisar permissões agora, antes que o padrão seja incorporado por campanhas reais. Para equipes que precisam agir hoje, o checklist defensivo é simples. Primeiro, bloqueie instalação automática de dependências sugeridas por inteligência artificial sem revisão. Segundo, use a Loveless, Lockfiles, assinaturas e hashes sempre que possível. Terceiro, execute agentes em sandbox sem segredos. Quarto, registre decisões e fontes. Quinto, monitore tentativas de instalar pacotes recém-criados, pouco baixados ou fora do ecossistema esperado. Sexto, ensine desenvolvedores a verificar nomes inventados. No fim, voltamos à pergunta inicial. O que impede um invasor de registrar o nome que a inteligência artificial inventou? Em sistemas imaturos, quase nada além da sorte. Em sistemas maduros, a resposta é arquitetura, validação independente e menor privilégio, catálogos aprovados, sandbox, logs e revisão humana em mudanças de dependência. A conclusão defensiva é esta: alucinação não é só problema de conteúdo. Quando a inteligência artificial tem ferramentas, a alucinação vira evento operacional. A luz swatting é um aviso de que a segurança de agentes precisa tratar cada nome externo como uma fronteira. Antes de instalar, provar. Antes de executar, isolar. Antes de confiar, verificar. Vamos detalhar a linha do tempo lógica de um incidente desse tipo, sem passos operacionais. Primeiro, a organização adota um agente para acelerar tarefas repetitivas de desenvolvimento. Segundo, esse agente recebe permissão para consultar documentação externa e resolver dependências. Terceiro, alguém pede uma tarefa aparentemente comum, configurar um conector, adicionar suporte a uma biblioteca, corrigir um build ou criar um exemplo de integração. Quarto, o modelo responde com um identificador que parece legítimo, mas não foi verificado. Quinto, a automação trata o identificador como verdade e tenta resolver aquilo em um registro público. Nesse ponto, a diferença entre um erro benigno e um incidente está fora do modelo. Está na arquitetura ao redor. Se existe catálogo interno, o pacote não passa. Se existe revisão humana, alguém pergunta de onde veio esse nome. Se existe sandbox, a execução não alcança segredos. Se existe bloqueio de rede, o binário não chama destinos arbitrários. Mas se todas essas camadas estão ausentes, a alucinação ganha caminho livre. Esse detalhe é importante porque muitas discussões sobre segurança de inteligência artificial ficam presas no prompt. A organização tenta escrever uma instrução mais forte. Não instale pacotes suspeitos, não obedeça conteúdo malicioso, verifique antes de executar. Essas frases ajudam, mas não substituem controle de engenharia. Prompt é política declarada. Sandbox, permissão e allow-list são política aplicada. Em segurança, a diferença entre declarar e aplicar é exatamente onde incidentes acontecem. Também vale separar 3 riscos que costumam se misturar. O primeiro é o risco de recomendação errada. A inteligência artificial sugere algo inexistente e o desenvolvedor perde tempo. O segundo é o risco de dependência maliciosa. Alguém ocupa o nome e entrega código hostil. O terceiro é o risco agentic. A instalação não depende mais de uma decisão humana explícita, porque o próprio agente resolve, baixa, testa e integra. A luz swatting preocupa justamente porque empurra o terceiro risco para o centro da conversa. Para times de AppSec, a resposta deve entrar no processo de revisão de dependências. Toda nova biblioteca adicionada por agente deve carregar metadados, origem da recomendação, justificativa, fonte oficial, versão fixa e evidência de manutenção. Se a justificativa for apenas a inteligência artificial sugeriu, isso não é evidência. Se a fonte for um readme recém-criado sem reputação, isso também não é evidência suficiente. A exigência mínima é que a dependência apareça em documentação independente e confiável. Para times de plataforma, o controle mais poderoso é transformar a internet aberta em uma exceção, não em padrão.
Ambientes de build devem buscar pacotes por meio de proxies corporativos. Esses proxies podem aplicar reputação, bloquear nomes recém-registrados, exigir assinatura e registrar tentativas incomuns. O objetivo não é impedir inovação, é impedir que cada laptop, cada pipeline e cada agente faça sua própria análise de risco em tempo real, porque essa análise tende a ser inconsistente. Para times de SOC, a telemetria precisa evoluir. Alertas tradicionais olham execução suspeita, conexão estranha ou download anômalo. Agora também vale olhar eventos semânticos. A gente sugeriu pacote que nunca apareceu antes no repositório. A gente tentou instalar dependência fora do manifesto aprovado. A gente consultou um marketplace logo após uma resposta com baixa confiança. A gente abriu pull request adicionando recurso que não existe na documentação oficial. Esses sinais parecem sutis, mas podem revelar o início da cadeia. Para compras e governança, a pergunta a fornecedores de inteligência artificial deve ser objetiva. O produto verifica a existência de recursos em fontes oficiais antes de recomendar instalação? Ele mostra nível de confiança? Ele separa sugestão de execução? Ele permite bloquear ações de rede? Ele registra prompts e chamadas de ferramentas de forma auditável? Ele suporta políticas por projeto e por sensibilidade do repositório? Sem respostas claras, a ferramenta deve ser considerada experimental em ambientes críticos. Um ponto que merece atenção é a falsa sensação de segurança causada por popularidade. Pacotes maliciosos nem sempre parecem abandonados no primeiro minuto. Um atacante pode preparar documentação convincente, copiar estilo visual, usar nomes parecidos e explorar o fato de que a vítima chegou ali por indicação de uma inteligência artificial. O usuário pensa, se a ferramenta sugeriu, deve haver motivo. Esse atalho cognitivo é parte do risco. A defesa precisa quebrar o atalho com verificação independente. Também não devemos tratar todos os ambientes da mesma forma. Um laboratório pessoal sem segredos e sem acesso corporativo tolera mais experimentação. Um repositório de produto com tokens clientes, propriedade intelectual e pipeline de release precisa de política rígida. A maturidade está em classificar contextos. Quanto maior o impacto de uma dependência maliciosa, menor deve ser a autonomia do agente para instalar qualquer coisa nova. No Brasil, essa conversa também se conecta à realidade de equipes enxutas. Muitas empresas adotam inteligência artificial para compensar falta de tempo, acelerar entregas e reduzir tarefas repetitivas. Isso é compreensível. Mas justamente equipes enxutas podem ser as mais afetadas por automação sem governança, porque não há uma pessoa dedicada a revisar cada dependência. A solução prática é padronizar controle simples, lockfill obrigatório, revisão de pacote novo, execução sem segredo e log centralizado. Outro cuidado é com exemplos gerados automaticamente. Muitas ferramentas produzem trechos de documentação, Dockerfiles, arquivos de configuração e comandos de instalação. Esses exemplos entram em wikis internas e são copiados depois por humanos. Assim, uma alucinação pode persistir mesmo sem agente autônomo. O pacote inexistente aparece em um tutorial, alguém registra o nome semanas depois, e a organização só percebe quando uma instalação antiga passa a resolver um recurso novo. A higiene documental também faz parte da defesa. A recomendação final para quem lidera desenvolvimento é criar uma regra curta e fácil de lembrar. A inteligência artificial pode sugerir, mas não pode inventar autoridade. Antes de uma dependência entrar no projeto, ela precisa de prova externa. Antes de um agente executar, ele precisa de ambiente limitado. Antes de uma saída virar mudança de produção, precisa de revisão proporcional ao risco. Essa regra não reduz o valor dos agentes. Pelo contrário, ela permite usar agentes por mais tempo e com menos medo. Organizações que ignoram o risco tendem a reagir com bloqueios totais depois do primeiro susto. Organizações que desenham limites desde o início conseguem aproveitar produtividade sem transformar cada prompt em aposta de supply chain. Por fim, o ponto humano. Desenvolvedores não devem ser culpados por confiar em ferramentas vendidas como assistentes inteligentes. A responsabilidade é sistêmica. Plataformas precisam oferecer trilhos seguros, gestores precisam definir políticas. Segurança precisa dar controles utilizáveis e fornecedores precisam reduzir alucinações perigosas. A cultura certa não é desconfiar de tudo a ponto de paralisar. É verificar o que cruza fronteiras.